Pô, então vamos começar pra valer. Você pode falar seu nome, sua idade e a profissão pra gente iniciar? Fechou. É o nome, meu nome mesmo. É. O nome artístico. Pode ser o que você usa nas redes Tá, sociais. fechou. Sou o Gabi Speck, tenho 26 anos, sou profissional de sexo e dominador profissional também. Então vamos ir na ordem cronológica da tua história pra entender ela certinho. Você estava falando agora, antes da gente iniciar, que tudo começou em Americana, em São Paulo. Sim, que um cara interior. mandou uma DM querendo te mamar. Exato. E aí o cara cê- treinava na minha academia, aí ele mandou DM pra mim, não, curti, acho você um gato, muito bonito. O cara foi bem respeitoso, na real, tá ligado? Ele falou, você sairia comigo, você curte homem? Eu falei, não, cara, não curto. Ele falou, mas e se eu pagar? Não, a gente não precisa transar nem nada, não precisa me beijar, mas só deixa eu te mamar, entendeu? 70 conto. Eu falei, por que não? Aí eu fui lá, velho. Com o pau meia bomba, tremendo, suando frio. Parecia que eu tava cometendo um crime, tá ligado? Um assassinato. E foi desse jeito, mano. Mas como é que foi? Internamente, como é que você decidiu rápido? Foi fácil decidir pelo sim? Não, eu levei alguns dias assim, tá ligado? O que me fez decidir foi a situação que eu tava passando, assim. Porque é normal, minha família é tudo pra mim. Minha mãe é a pessoa que eu mais amo na minha vida, meus pais me apoiam demais, meus irmãos. Mas a situação na época era muito complicado, né? Porque tava acontecendo uma treta na justiça, da minha mãe e do meu pai biológico. Eu meio que tava sendo cabo de guerra dessa treta, sabe? Aí eu falei, numa fase de rebeldia assim, um ímpeto rebelde, eu falei, não, quero sair de casa, quero ter minha grana. E isso me deu aquela fagulha, aquele gatilho de, pô, vou fazer isso. Tem um caminho aqui, tá ligado? Mas quantos dias depois você respondeu pro cara que você ia topar? Cara, levou uns 2 dias, mais ou menos. Não demorou muito tempo, não. Então ele tava afim mesmo, porque ele manteve... Tava assim mesmo, mas é muito comum, velho. Tipo, é mais comum do que você pensa, tá ligado? E muitos caras que fazem isso não são nem assumidamente gays, assim. Tem muitos caras hétero, casados. Mano, hoje em dia eu não atendo mais homens. Tem 1 ano e meio que eu consegui a glória de só firmar no público feminino. Eu só atendo mulheres hoje em dia. E foi sempre meu objetivo, porque eu sou heterossexual. Mas eu passei a maior parte da minha carreira atendendo um homem. E eu te garanto, eu te afirmo, que o que mais tem são os héteros de Taubaté, tá ligado? O que eu mais fiz foi ir na casa de advogado, de médico, e ter lá na escrivaninha, na estante, o quadro da esposa com a filha, tá ligado? A esposa chegava às 5, às 2 horas eu tava lá comendo ele, com ele de calcinha fio dental. Mas você conseguiu captar o que rola com esse cara? Pra ele tá vivendo essa vida secreta? Cara, pressão social, né? O cara não se aceita, o cara não aceita ele do jeito que ele é, tem medo de se abrir em relação à sexualidade. A maioria dos homens são assim. E aí acaba vivendo uma vida falsa, uma vida de fachada, principalmente por conta de julgamento da família, valores e etc. E acaba vivendo ali por baixo dos panos aquela pessoa que ele realmente é, entendeu? Mas mesmo transando com homem, o cara admitia que ele era gay ou ele dizia que era só um fetiche esporádico? Ah, não, mano. A maioria dos caras falava isso, que era só curiosidade. Aham. Tinha cara que virava e falava assim, Gabi, eu nunca fiz isso. Gabi não, na época eu usava outro nome, né? Olha, eu nunca fiz isso, entendeu? Minha primeira vez eu tô nervoso. Não, tá bom, vai tranquilo, eu vou com calma. A hora que eu ia botar, o negócio já entrava pra dentro, assim, naquele buraco negro super massivo. Eu falava, primeira vez, nada. Então a maioria dos caras agem dessa forma, assim. E pra ti ser heterossexual, como é que é ter uma ereção com um cara? Era muito difícil, cara. Eu tomava muito remédio, né? Não sei como... Porque na época eu tive muitos problemas com droga também. Eu tive essa válvula de escape, não tenho o menor problema de falar sobre isso. Aqui em São Paulo, nas grandes capitais, mas principalmente aqui em São Paulo, a gente tem essa problemática do sexo com drogas, né? Então, os caras acabam trazendo muito isso pro atendimento. Então, o cara vai contratar uma garota ou um garoto e vira e fala assim, ó, vou pagar a sua noite inteira. Quanto que é a sua noite toda? 4 mil, 5 mil? Eu vou pagar. Mas você vai usar um pouquinho comigo, que senão eu não quero, entendeu? Uhum. Então era foda. Eu acabei caindo nesse meio. E aí era remédio, cara. Remédio, mas só o remédio, só o vasodilatador, seja sildenafila ou tadalafila, não tem o poder, por si só, de gerar uma ereção involuntária. Então eu tentava focar naquilo que eu tava sentindo, entendeu? Tipo, puta, não é... Nossa, é um cara me chupando, tô sentindo a barba dele aqui. Não, é uma boca. Eu estou recebendo um oral. E aí eu tentava ficar de pau duro o máximo possível, mas era muito difícil. Muitos atendimentos eu tinha que devolver a outra metade que faltava, pro cara pagar, né? Isentar ele de pagar a metade que faltava, porque eu faço assim, 50% antes, 50% no dia do atendimento. Uhum. Porque ficava bem meia bomba ali durante. Aí colocava, começava a baixar. Aí tirava, batia uma, bombava, levantava. Era assim, cara. Sufoco. E nessa época que você atendia mais homens, como é que ficava a tua cabeça? Era mais pesado.
que é psicologicamente mais pesado, né? Porque eu tentava ali colocar realmente um personagem, né? É 100% do tempo o psicológico se concentrando pra se manter uma ereção. Então era muito difícil. Hoje em dia, independente da cliente que eu recebo, independente do tipo de físico dela, nunca fui disso de corpos, de me importar com corpos padrões, etc. Hoje em dia flui muito bem, porque eu tenho atração sexual. Então, como eu não tinha antes a atração sexual, eu dependia de estímulo, né? Ereção é estímulo. Estímulo seja visual, seja tátil, seja olfativo, auditivo. Então, como eu não tinha o visual ali, eu tentava focar no tato, naquilo que eu tava sentindo. Mas era bem complicado. Então, muita terapia aí. Você fez terapia pra conseguir superar essa primeira fase? Três até hoje. Aí. Não superar, eu não fico demonizando. Tipo, puta, atender homem era uma merda. Tive clientes incríveis, cara. Homens muito respeitosos, assim. Me tratavam com muito carinho, me davam muito presente. Não tenho nada pra falar. Mas assim, é fato. Emocionalmente falando pra mim, era complicado. E a terapia entrou mais pra evitar que eu voltasse pras drogas, entendeu? Que hoje em dia é uma fase que eu já superei 100% já. Então nesse primeiro período, os caras te convidavam pra usar droga junto. E aí você acabou ficando viciado? Pode Sim, dizer isso? Eu já tinha uma tendência a vício antes, porque eu já comecei a usar em Americana, né? Eu comecei a usar uma droga que chama Potenai. É muito comum no meio da maromba. Tem o influencer lá super conhecido na maromba, o Thiago Selle, que ele é um ex-viciado do Potenai. Ele é um estimulante, é um complexo de vitamina B para cavalo anêmico. Então ele dá, tipo, picos de dopamina no cérebro, muito mais forte que a cocaína. E os caras aplicam isso em fase final de preparação de campeonato, quando tá depletado e tem que treinar pesado. Aí o Little Prost, o pequeno putinho que eu era na época, imaturo e tal, eu decidi usar e já peguei vício. Então eu já tinha tendência. Quando eu cheguei em São Paulo, e os clientes, alguns, tá? Não eram todos, mas me empurravam pra usar, eu já tava mais propenso, entendeu? E eu acabava indo. Mas hoje em dia eu vejo que não ajudava em porra nenhuma, né? E aí, pra se livrar disso, como é que foi o processo? Cara, eu tive um relacionamento que me ajudou a me livrar disso, porque me jogou no fundo do poço, né? Eu sei que é comum do macho hétero virar e falar, pô, minha ex é doida. Mas eu realmente tive uma ex assim, muito doida. Muito fora da casinha. E ela ficava muito agressiva, né? Principalmente a metanfetamina. Ela usava demais, assim. Então sempre que eu tentava terminar, foi um relacionamento de 3 meses. Ela pulava em cima de mim, me batia, me dava soco, cuspia, me xingava e tal. E uma cena me marcou muito, né? Foi uma noite que eu terminei, aí eu saí pra respirar, ela falou, Gabriel, se você não voltar em 10 minutos, eu vou jogar teus gatos daqui de cima. Aí eu voltei desesperado pro flat, tá ligado? E quando eu cheguei, essa cena me marcou muito e tirou qualquer vontade minha de usar, que foi minhas roupas no chão, destruída, picada, detonada, cada par de meia, cada cueca que eu tinha, e ela em cima da cama, assim, ó, usando meta, relaxadona, cara. Aí eu bati o olho naquilo, aquilo me marcou demais. Eu falei, porra, eu não quero ser essa merda aí, não. Aí eu parei. E aí procurou que tipo de ajuda você para? Porque eu imagino que tem recaída depois, né? Da vontade. A vontade que não vem de para. usar, abstinência. Mas como minha vida tava no limbo, assim, pô, eu tava passando dificuldade financeira, eu tava com problemas, eu não conseguia me manter aqui em São Paulo. Como eram muitos problemas pra eu focar, a droga foi ficando totalmente em segundo plano. Por mais que me desse vontade de usar às vezes, eu flertava com a vontade de usar. Tudo que eu tinha que resolver na minha vida, erguer, foi quando eu comecei realmente a fazer os memes, os vídeos pra internet e tal, foi suprindo esse espaço, sabe? Esse vácuo que o vício tinha deixado. Uhum.